Evangelho segundo Lucas escreveu. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 21. Vamos meditar na palavra do Senhor, para que nós venhamos sair daqui esta noite na plenitude, como disse no começo desse culto. Amém? Amém. Evangelho segundo João, capítulo 21. Perdão, João capítulo 21. O apóstolo Paulo diz que as muitas letras faziam delirar. Foi Paulo que escreveu. E sabia que Paulo era meio esquecido, igreja? Quem sabia disso? A mente dele também não era muito... Porque ele vai dizer as coisas assim, eu batizei a Crispo, a Gaio, e eu nem lembro se eu batizei mais alguém. Está escrito. Amém? O discípulo com a mente mais fértil, era exatamente esse discípulo que escreveu essas palavras que vamos ler esta noite. Amém? Glória a Deus. Som combina com umidade. Choveu muito esses dias, o sentimento desde sexta-feira tão ruim, mas Deus, Ele está no controle de todas as nossas vidas.
Amém? Vamos ler. Aleluia. Ninguém na hora da palavra. É impressionante, hein? Som. Não dá pra usar. Som. Som. Amém? Som. Bom, vamos ver se dá uma melhorada. Vou deixar ligado. Se parar a microfonia, eu pego ele. Tá bom? Senão nós vamos ter. Vamos ver se. Tá ligado. Vamos ver se para a microfonia. Vamos ver. Evangelho segundo João, capítulo 21. Versículo 20. Som. Eu acho que é bom desligar, viu, Giovana? Vamos lá. Som. Tá muito úmido o ar. Som. Porque se eu pregar com a voz, esse som aqui a minha voz fica mais baixa ainda. Agora para ele desligar, a minha voz fica mais alta, né? Vê agora. Qual? O azul. Som, teste. Som, tá chiando, né? Melhorou? Melhorou um pouco, né? Som, teste. Tá melhorando, irmão. Vamos ver. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Porém, Jesus não lhe disse que não morreria, mas disse: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E este discípulo, que testifica destas coisas e as escreveu, deixa eu ler a primeira palavra que eu não li. E este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e que se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. É melhor desligar, meu irmão. Isso também eu não consigo. É melhor desligar. Desliga o som. Pode desligar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vai melhorar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, mas quanto mais
nós nos debruçar na palavra do Senhor, melhor será para o nosso crescimento espiritual. Melhor será para um aprendizado. Porque a Bíblia, ela contém o espiritual, ela contém culturas, ela contém datas, ela contém tempos que não são os nossos tempos, que são Gênesis, faz 4.200 anos atrás, foi escrito o livro de Gênesis. Era outra cultura, era outro povo, era outra vestimenta, era outra nação, outro tempo. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Por isso ele vai apresentar Jesus como rei, porque os judeus esperavam o rei, o Salvador. Por isso, em 90% é escrito aos judeus. Marcos, ele vai escrever para os romanos. Por isso ele explica melhor, ele fala melhor de Jesus como servo, aquele que vem servir. Lucas vai escrever para os gentios. Por isso ele vai escrever Filho do Homem, muitas vezes no Evangelho. Então cada Evangelho naquela época foi para um tipo de povo, para um determinado lugar. Hoje nós vamos entender um pouquinho porque não vou menosprezar nenhum deles. Mas Jesus deixa claro que para o evangelista João, algumas vezes vai estar escrito que Jesus o amava. Algumas vezes, ou várias vezes, só no Evangelho de João tem 6 vezes. Quando vai se dirigir a João, o discípulo amado. Nada na Bíblia é por acaso. Aleluia. Tudo tem um significado. Tudo tem. Paulo vai escrever 13 epístolas do Evangelho, porém, dos discípulos que andaram com Jesus, quem vai escrever a maior porção é João. Ele vai escrever 1 João, 2 João, 3 João. Ele vai escrever o Evangelho de João que acabamos de ler, e vai escrever as revelações do livro do Apocalipse. Pedro vai escrever 2 epístolas. Tiago, uma. Mateus, um Evangelho. Agora por quê? Por quê? Por que Jesus vai chamar João de discípulo amado e deixar claro que esse discípulo deitava no colo do Mestre? Aleluia. Que esse discípulo encostava para ouvir as batidas do coração do Mestre. Aleluia. João era discípulo de João Batista, antes de Jesus aparecer. E seu irmão Tiago era discípulo de João Batista. E João Batista pregava: o Cordeiro vai vir. O Cordeiro vai vir. O Salvador vai vir. E um dia apareceu. Porque tudo tem um tempo determinado, dentro de um processo, dentro de um caminho que caminhamos. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, dentro de um propósito. Não fora do propósito, mas dentro do propósito. Há um tempo determinado para todas as coisas. Porque se nós não estivermos dentro do propósito, o tempo não é determinado. Está fora. Só há determinação dentro do propósito e dentro do tempo. Quando caminhamos
em uma direção. Qual era a expectativa do povo? O Salvador. Qual era a expectativa dos judeus? Alguém queria livrar eles do cativeiro de Roma. Mas o rei vem, o Salvador vem, o Cordeiro vem, o juiz vem, o advogado vem. Ele vai chegando ali na beira do Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E quando ele chega na beira do Rio Jordão, aleluia, João vai estar prestando atenção no seu mentor, que é João Batista. Ele vai estar com os olhos, com o ouvido, gravando todas as palavras da pregação de João Batista. E João Batista vai abrir a boca dizendo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muitos estavam desapercebidos. Muitos estavam talvez vendo a água do Rio Jordão, que era um rio, passar. E olha que é bonito ver a água do rio corrente passar. Mas o propósito não era esse da vida de João. Quando ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, João entra numa expectativa grande e uma decisão em sua vida. Ele precisava tomar uma decisão e a hora havia chegado. A hora havia chegado para João. Jesus é batizado, sai das águas e o Espírito Santo desce sobre ele como em uma forma corpórea de uma pomba. Aleluia. E ele vai, convém cumprir toda a justiça, como ele disse para João Batista. E vai, quando o João, o evangelista João, vai compreender isso, ele imediatamente, ele vira, sai de perto de João Batista, chega em Jesus e fala: Jesus, aonde tu moras? Jesus vai dizer a ele: vem e vê. Vem e vê. João Batista sabe da missão dele, que estava terminando, que ele veio preparar o caminho. João Evangelista também sabia de Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Aleluia. Era hora de uma mudança. Era hora de tomar uma decisão, de deixar João Batista para seguir o Cordeiro, o Salvador, aquele que havia de vir, o prometido das nações, aquele que o judeu esperava para livrar do cativeiro. E eles vai ver, ele e seu irmão Tiago são os primeiros a conhecer o aposento do mestre, onde o mestre dormia, onde o mestre morava. São os primeiros, porque às vezes nós demoramos para tomar decisões e tudo vai sendo tardado, tudo vai sendo, é como um elástico que a gente vai esticando, mas ele tem um propósito. Se passar, ele vai quebrar e vai machucar. E aí, ele deixa João Batista e vai seguir o mestre. E com a mesma intensidade que ele ouvia João Batista pregar, João Batista falar, ele vai começar agora a ouvir o mestre pregar, o mestre falar. E aonde o mestre estava, ele estava. Aonde o mestre ia, ele estava. Aleluia. E ele vai dizer
achamos o Salvador. Aleluia. Glória a Jesus. Achamos o Mestre. Achamos aquele que Deus prometeu há 3.700 anos atrás. Achamos Ele. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa é servir, como eu disse no começo, por teoria. Outra coisa é seguir Ele com experiências. Caminhando com Ele, andando com Ele, ouvindo a pregação dEle. Aleluia! Ouvindo os ensinamentos dEle e colocando em prática. Como João Batista, por Deus, como João Evangelista, pelo Mestre, como Tiago e aí os outros. Mas por que será que ele era o discípulo amado? Aleluia. Tem iniciativas que João tem que nenhum outro tem. Nenhum outro tem. E a primeira foi essa, de deixar João Batista e seguir Jesus. Porque tem coisas que nós ficamos presos por não entender um plano e um propósito de um cumprimento de algo em nossa vida. Ele entendia que não era mais hora de permanecer com João Batista. Era hora de uma nova fase, um novo crescimento, uma nova dimensão. A dimensão da salvação entrar na vida de João, o evangelista. Por quê? João não tinha poder para salvar João Batista. Mas ele vai seguir o que vai fazer dele ser o discípulo amado. Ele vai pedir pela Bíblia, pela palavra de Elias. Eles vão passar por Samaria. E os samaritanos não deixam Jesus entrar. E ele vai falar: Senhor, quer que a gente ore como Elias orou e caia fogo do céu para que o Senhor passe em segurança? Para que o Senhor não venha sofrer? Para que o Senhor não venha se entristecer com nada? Olha o cuidado desse homem com o seu mestre, com o seu Salvador. Olha o cuidado de João com a palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo da terra, aquilo que eu falei ontem na vigília. Jesus é aquele rolo que Deus havia de mostrar a pessoas que não viam e eles iriam ver. Jesus é aquele rolo que Deus escreveu nele e que muitos tinham olhos e não iam conseguir ler aquele livro, mas os coxos iriam ler, os paralíticos iriam ler. Aqueles que precisavam de salvação iriam ler o livro. Os surdos iriam ouvir a pregação daquele livro. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. E João está ouvindo a pregação. João está seguindo. Jesus vai chamar ele de filho do trovão. Às vezes nós falamos muito de Pedro, que Pedro ele tinha muitas iniciativas também. Mas Pedro era até então carnal. Carnal. Ele vai se converter depois. Mas João não. João, tudo que ele fazia pela razão. Aleluia. Tudo que João fazia com uma certeza de fé, de crença e amando o Mestre. Amando ele. Se entregou por inteiro para ele. Ele entendeu o propósito do Mestre estar ali. Pedro vai entender quase 3 anos depois. Pedro vai entender. Tomé então não entendeu nem quando Jesus ressuscitou. Aliás, Tomé também, nesse evangelho aqui, vai falar: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E João não tem essas perguntas. O evangelista não faz essas perguntas. Como Pedro fez, como Tomé, como outros. Ele está prestando atenção em tudo. Em tudo.
Cada passo que o mestre dá, cada fala que o mestre dá, cada ensinamento que o mestre dá, cada caminho que o mestre dá, ele vai prestando atenção e guardando no coração. Porque é bom, igreja, quando nós aprendemos, bom em parte, porque nós não temos prazer no sofrimento de ninguém. O cristão não tem prazer, o irmão não tem prazer no sofrimento do irmão, mas é melhor a gente aprender com os erros dos outros do que com os nossos, porque a gente sofre menos, sofremos menos. Ele via o erro olhava o erro de Pedro, ele via o erro de Tomé, via o erro dos outros discípulos e ele guardava no coração. E cada vez mais ele amava o mestre. Cada vez mais ele se entregava, abraçava o mestre, cuidava, ouvia, prestava atenção, meditava naquilo que o mestre falava com ele. Aleluia, aleluia. E é tão claro que Jesus tinha uma intimidade tão grande com ele, que até na mesa da Santa Ceia, na última ceia, que ele vai falar: um de vós há de me trair. O Pedro está do outro lado da mesa. Quem está do lado do mestre é João. E aí Pedro diz: ei, João, pergunta para o mestre quem é que vai trair ele. Porque quem tem intimidade, aleluia, tem autoridade. Quem tem intimidade consegue ouvir, consegue com mais nitidez, com mais clareza. Por quê? Que tem requisitos nesse homem que Jesus vai dizer: o discípulo, aleluia, a quem Jesus amava. Aleluia. O discípulo a quem Jesus, aleluia, amava. Ele vai ter cuidados especiais com o mestre. Ele vai zelar. E aí ele pergunta: mestre, quem é que vai te trair? Aí Jesus vai mostrar para ele, falar para ele em primeira mão, aquele que mete comigo a mão no prato. E ele pega o bocado do pão e dá a Judas. A Bíblia diz que João se cala porque ele entendeu. Porque se ele não tivesse entendido, a Bíblia continua dizendo: e João falou. Mas a Bíblia vai dizer que os outros discípulos não entenderam o que Jesus dizia. Aleluia. Não compreenderam o que Jesus dizia. Mas João fica calado. Então são requisitos que vai fazer João ser o discípulo amado. Ele creu na primeira vista, quando ele viu o cordeiro chegando a ele. Ele creu, ele acreditou, ele se entregou e passou a ser totalmente dependente dos conselhos e da presença de Jesus. No Monte da Transfiguração, estão os 3 discípulos, os mais chegados, sim, Pedro, Tiago e João. Mas quem é que vai falar para Jesus: Senhor, quer que nós fazemos uma tenda aqui para o Senhor, para Elias e para João Batista e para Moisés? Pedro vai dizer: João se cala. Fala: não. Há dias atrás, o mestre falou: somente ao Senhor teu Deus adorarás. E, aleluia, somente a Ele dará culto. Pedro não havia entendido ainda isso. Porque ele falou: Senhor, quer que nós adoramos também? Vamos adorar também Moisés? Vamos adorar também Elias? Vamos fazer eu faço uma tenda para o Senhor, mas também vou fazer uma para Elias. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Aleluia. Deus é Senhor da nossa vida. Ele é tudo para nós. E sem Ele nada podemos fazer. Aleluia, Jesus. Aleluia. João está calado. Os discípulos errando. Aleluia. Vai estar escrito: eles não sabiam o que estavam dizendo. Quando Jesus parte, aqui nós entramos aqui nessa última semana, aonde Jesus vai dizer, vai encostar ali nos discípulos e vai dizer para Pedro que Pedro havia de morrer uma morte cruel. Porque ele vai dizer: Pedro, quando o menino ele é criança, ele não faz aquilo que ele quer, ele faz o que os pais querem que ele faça.
Porque o Pai vai pegar na mão e vai guiá-los. E o que o escritor diz? Que ele ia andar por caminho que ele não queria andar, mas que para cumprir um propósito, ele iria ter uma morte terrível. E ele está preocupado com João, porque ele tinha ciúme de João. Ele vai falar: Jesus, e esse? O que vai acontecer com esse? Jesus vai dizer aqui: se eu quero que ele fique até que eu volte. Aleluia. O que te importa para ti? Segue-me tu. Aleluia. E descorreu para aqueles discípulos que João não ia morrer. Não haveria de morrer. Mas ele vai escrever: foi dito isso. Mas Jesus não disse que o discípulo não morreria, mas que ele ficasse até que ele voltasse. Jesus vai ser crucificado. E ali aquele alvoroço, uns cria, outros não cria. Na hora de chegar para ir no túmulo, foi Maria Madalena, depois foi João e Pedro. A Bíblia diz que João correu na frente, mas parou diante do túmulo, não entrou. Pedro ficou para trás e correu na frente, e entrou, e viu os lenços, e viu o lenço que cobria sua face, do outro lado, os lençóis. E a Bíblia vai dizer que João Batista creu, mas Pedro, a Bíblia não diz que creu. João creu, sem entrar no túmulo, está escrito. Aleluia. João chegou na beira, lá na beira, e o escritor disse: e ele creu. Aleluia. Pedro entra na tumba, e a Bíblia não diz que ele creu. E olha que era o segundo, hein? Olha que depois da conversão ele vai ser o primeiro pastor da igreja. Mas tudo tem que passar pelo processo. Tudo tem que ter um processo. Aleluia. Se não tiver o processo e a transformação, não acontece. Pode caminhar com Jesus 3 anos e meio. Pode caminhar com Jesus quantos anos, se não tiver o processo, se não tiver o choque, se não tiver o encontro, se não amar Ele sobre todas as coisas, ainda não está completo. Ainda a obra não está completa. A Bíblia diz que ele creu. E quando ali, nesse tempo aqui, Jesus, os discípulos, Pedro vai pescar. Olha, um discípulo sanguíneo, um discípulo que ele tinha tudo, e ele tinha o espírito da liderança sobre ele, mas era carnal ainda. Ele fala para os outros: vou pescar. E todos os outros vão junto. João também vai. Sim, João também vai. Mas ele vai calado. E a Bíblia diz que na madrugada, no outro dia, Jesus aparece na beira da praia, com pães e peixe e brasas. Pedro estava pescando e não apanharam nada aquela noite. Não pegaram nada. Não conseguiram pescar um peixe no céu. Naquelas traíras que você pega, não é? Nenhum, nem lambari, nem como é que é os peixes pequenos, como é que chama? Lambari? Nem lambarizinho pescaram. E olha que Pedro era dono de uma frota de barco. Era o empresário da pesca. Porque sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Aleluia. Jesus está na praia e Pedro está ali, mas quem vai reconhecer o mestre? Quem vai entender que o mestre estava ali, que era o mestre que tinha preparado comida? É João. É João. João vai dizer para Pedro: Pedro, é o mestre, hein? Aleluia. É o mestre. Jesus. João, Pedro, é o mestre. E Pedro se jogou na praia, né? Saiu correndo, mas não resolveu.
Quem reconheceu foi João. Naquele momento foi João que reconheceu e falou: é o mestre. Olha o reconhecimento desse discípulo. A Bíblia diz que os nossos dias, eu sempre digo isso, na presença de Deus, acabarão em bens e os anos em delícias. Mas fora dele é dor, é sofrimento. Fora dele não há esperança da salvação. Fora dele não há libertação. Fora dele não há experiência. Fora dele não há, aleluia, renovo na alma. Fora dele não há alimento para a alma, não há vida. E muito menos com abundância, igreja. Aleluia. Fora dele não há obra, não há como construir, não há como fazer, não há como ser realizado. E muito menos realizar algo e muito menos ser realizado. João era realizado mesmo nas suas pouquíssimas falhas que a Bíblia vai relatar que ele teve, como em pescar ouvindo Pedro. E aí o discípulo amado na beira, aliás, na crucificação, quem é que entra e vai junto com Jesus? Até quando Jesus estava apanhando, até quando Jesus estava sendo açoitado, Pedro vai para a beira da fogueira, porque era inverno, era frio. João vai com ele, entra junto com ele dentro da casa do sumo sacerdote e permanece ao lado do mestre. O mestre apanhando, o mestre sofrendo, mas ele está lá, dentro da casa do sumo sacerdote. Pedro está lá fora esquentando fogo. Nós começamos a entender por que é um discípulo amado. Por quê? Jesus sabia o quanto João amava ele. E não queria que ele sofresse. Os outros evangelistas, hoje é um culto de ensinamento, parece, hein? Os outros evangelistas vai dedicar um capítulo e meio na crucificação. No momento da crucificação, até o corpo sair. Sabe quantos versículos esse João que amava Jesus está escrito nesse evangelho? 4 versículos. Porque ele não tinha prazer no sofrimento do mestre. Ele não tinha de maneira nenhuma expor o vitupério que Cristo enfrentou, que Cristo padeceu, que Cristo sofreu. Ele não tinha prazer nisso. Ele falou: não vou expor o sofrimento do meu Salvador. Ele já sofreu demais para ficar expondo. Eu não vou, ele vai por outro caminho. Os outros começou na genealogia dizendo que ele veio de Adão. Como Mateus vai dizer que ele era rei, ele vem da linhagem de Davi pelos reis. Só que os reis, filho de Davi, Salomão, os outros foram reis maus. Não tinha como o rei dos reis entrar nessa genealogia dos reis maus. Mas Davi tinha um outro filho que se chamava Natã. E que Natã nunca foi rei. Natã nunca foi muito conhecido. Mas pela genealogia desse outro filho de Davi, veio o Salvador, o bendito, o soberano, o Rei da Glória, o Leão da tribo de Judá. Ele vem oculto pela linhagem de Davi também, pelo filho de Davi, só que pelo Natã, que Natã nunca foi rei. Todos esperavam ele pela linhagem de Salomão, pois ele vem pela linhagem de Natã. E nasce o Salvador da humanidade. Aleluia. João entendia isso. Porque nessa época esse evangelho foi escrito após a morte do Senhor Jesus, 60 anos após. 30 anos após a crucificação. 60 anos do nascimento. Os outros vai ser escrito 30 anos só. O dele vai ser escrito. O último evangelho a ser escrito é esse evangelho. O último. Agora imagine alguém com tanta precisão, após 60, 70 anos do acontecimento, ainda escrever todas as coisas e deixar escrito, porque estava dentro do coração o amor dele. Aleluia. Porque quando amamos, aquilo fica gravado no coração. Nem a morte separa, nem o sofrimento separa.
Nem a dor separa, nem a angústia separa. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada, diz o apóstolo Paulo. É o amor que João tinha por Jesus. Após 70 anos, ele continuava ardendo o coração dele. E o povo, após 70 anos, já havia sido destruído o templo. Porque Jesus profetizou, não ficará pedra sobre pedra quando mostrar o templo. Aqui tudo será destruído. E após 70 anos aconteceu isso. Quando o imperador destruiu tudo, houve perseguição, houve morte. Tem muita morte. O povo estava desacreditado. Desacreditado. E muitos estavam crendo que quem era o Messias por uma religião falsa dessa época, que o Cristo era João Batista. Por isso ele vai dizer muitas vezes nesse evangelho a narrativa de João: eu não sou o Cristo, eu não sou o Salvador, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Ele vai explicar para aquele povo, para que aquele povo seja renovado, para que aquele povo creia que Jesus é o Cristo, é o Salvador, que Jesus é aquele que é, aquele que há de vir e aquele que voltará um dia para buscar a sua noiva, buscar a sua igreja. Aleluia, meu irmão, meu irmão, ainda, aleluia, que você esteja passando, aleluia, por provações, dificuldade, ainda que você ouça tanto falar de Jesus, aleluia, só existe um. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para te levar para o céu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, para mudar a tua circunstância, mudar a tua vida. Aleluia. É isso que ele vai tentar explicar. Porque o caráter do mestre, após 70 anos, estava meio fraco. Os outros vai começar pela genealogia. E ele vai começar no versículo 1 do capítulo 1. Ele era o Verbo, ele era Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os outros começaram com genealogias. Ele falou: não, ele é Deus, ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o Salvador. Vocês não devem desistir, não devem desanimar, não devem parar, não devem voltar atrás. Ele prometeu, ele vai voltar. Aleluia. E Jesus tinha feito uma promessa para ele, diante dos discípulos: eu quero que você, João, fique até que eu venha. Até que eu venha. Demorou muito tempo para eu entender o que significava esse versículo. E falava de quê? Porque João morreu. Partiu com 103 anos de idade, aproximadamente, em Éfeso. E por quê esse versículo? Onde vai? Onde entra esse versículo? Importa que ele fica até que eu volte. Toda promessa que Deus faz, nenhuma cai por terra. Aleluia. Se Deus te fez alguma promessa, nenhuma dela cai por terra. É só crer, aleluia. É só confiar. Glória a Deus. É só permanecer no propósito. Aleluia. Todas elas vão se cumprir. Arrisca. Nenhuma delas cai por terra. A nossa palavra, nós como ser humano, cai. Nós falamos muitas vezes, não tem significância nenhuma. Mas tudo que Deus fala, Ele fala e cumpre o que Ele fala. Bendito seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Glória. Aleluia. Ele vai falar: você vai ficar, porque eu vou voltar ainda. Aí, depois que ele creu, ele entra e vê o lenço lá. Mais um motivo para ele crer, mas ele creu antes. Porque a fé não é ver para crer, é crer para ver. Aleluia. Aleluia. Essa é a fé que agrada a Deus. É crer para depois ver, não é ver para crer. Ele creu, depois ele viu o lenço. Então, a fé só vai aumentando, porque aquele que está na presença de Deus, aleluia, o inimigo tenta fazer alguma coisa, tenta destruir, tenta acabar, mas está na presença de Deus, aleluia, está se alimentando, aleluia, está enfrentando luta e prova, está passando por problema, por adversidade, mas está comendo, está se alimentando, então vai continuar vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai cair, não vai desistir, não vai parar, não vai desanimar, não vai morrer, até que a promessa se cumpra na tua vida. Aleluia. Aleluia! Batalha passamos, sim, batalhas enfrentamos. Aleluia! Ele vai ser colocado, diz a história paralela, também dos sábios de Israel, que ele vai ser colocado em um latão fervente de óleo.
da praça, para ser queimado. Mas essa promessa aqui não havia cumprido ainda. Essa promessa não havia cumprido. Porque Deus, Ele manda, Ele dá ordem da sepultura. Aleluia. Ele fecha a porta da sepultura, como eu contei o testemunho aqui no começo. E se a sepultura, se a morte for ousada levar, Ele abre de novo e traz de volta, para que a palavra dele se cumpra na Aleluia. nossa vida, na vida daquele que ama Ele, na vida daquele que adora Ele. Aleluia. Eu contei uma ilustração uma vez, que o menino perguntou para o pai: pai, como é o tamanho de Deus? Eu vi um aviãozinho assim, falou: nossa, aquele avião é tão pequenininho. Aí o pai se calou, não falou nada. Igual o João, se calou. Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática, vivência. A gente ouve, a gente compreende o momento que estamos vivendo sem palavras. A Bíblia diz que a natureza fala sem palavras. A noite fala sem palavras. O sol fala sem palavras. Aleluia. A água fala sem palavres. Anuncia as obras das mãos de Deus. Aleluia. Anuncia as obras do Todo-Poderoso. Sem linguagem, diz os Salmos. Sem nada. Calado. No silêncio, elas anunciam o poder da criação. E aquele pai pega aquele menino e leva ele num aeroporto.